O nosso entrevistado na plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com a PUC de São Paulo, é o Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp, um dos principais especialistas na área de previdência. Eduardo, eu queria primeiro que você desse um balanço efetivo aí dessa reforma da Previdência, o impacto que vai ocorrer realmente nas futuras aposentadorias. Bom, Nassif, a reforma desidratada, né, que você quer falar. Bom, eles recuaram, o governo recuou em relação à primeira, porque a primeira era praticamente uma interdição à possibilidade de aposentadoria, né? Então, estou fazendo uma reforma mais enxuta, mas ela continua sendo uma reforma que exclui especialmente o pessoal do regime geral da proteção da Previdência, que é o grosso dos trabalhadores, né? Esse acho que é um ponto importante. Por quê? Tudo bem, o que mudou? Vão aumentar a idade para 65 anos, homens 62 anos, até... vai aumentando gradativamente, se eu não me engano, em 2034, 2038, chegará a 65 anos e 62 anos. Até aí tudo bem. Qual o problema? Que pouca gente está discutindo. Que tem um gatilho, né? Então, sempre que a expectativa de sobrevida da população com mais de 65 anos aumentar 1 ponto, automaticamente a idade aumenta. Então, hoje, a expectativa de sobrevida aos 65 anos é em torno de 17, 18 anos, né? Ela tende a chegar a 21, 22, 23. Então, nós podemos ter a cada 8, 10 anos, né, um aumento de 1 ponto. Então, daqui a 30 anos, nós vamos ter 66, 67, 68 anos. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, esquece a aposentadoria integral. Ninguém vai conseguir se aposentar no Brasil com aposentadoria integral, porque precisa de 40 anos de contribuição. Quer dizer, a rotatividade, quando o cara para de trabalhar, não entra na contagem. Nassif, hoje, sem a reforma trabalhista, tá certo? O Diese mostra que, em média, um trabalhador, por conta da rotatividade, por conta da informalidade, ele consegue contribuir. Em 12 meses, ele contribui 9. Então, para ele atingir 25 anos, ele vai precisar de quase 33 anos. Né? Isso antes da reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista faz? Além de quebrar a Previdência Social, porque ela vai quebrar a Previdência Social, o que ela faz? Ela está fazendo... incrementando empregos temporários, 3 meses, 4 meses, né, de curta duração, trabalho intermitente, o sujeito trabalha por hora, tá certo? E coisas desse tipo, o que significa o seguinte: o sujeito trabalha 4 meses, está desempregado, então vai ser muito mais difícil, fica 6 meses sem contribuir, então vai ser muito difícil você conseguir comprovar os 15 anos que estão exigindo agora. 44 esquece, tá certo? Segundo ponto importante, que as pessoas, os críticos, enfim, os parlamentares, os sindicalistas precisam estar atentos. No caso do regime geral, não mexeram nos 15 anos, permanece os 15 anos. Só que esses 15 anos vão subindo lentamente. Os 15 anos para quê? Desculpe, 15 anos de contribuição. Tá. 15 anos de contribuição, que é a regra atual. Né? Então, no regime geral, você vai precisar de 65 anos para homem, 62 para mulher, lá na frente, e, ao mesmo tempo, os 15 anos de contribuição vão subindo até 25 anos. Muito bem. Qual o problema? Estudos mostram que 25 anos de contribuição exclui 80% das pessoas. Quer dizer, tem pesquisas que mostram que menos de 80% das pessoas, né, conseguiu contribuir até 25 anos. Tá certo? Qual a outra questão complicada? Eles estão dizendo que não mexem com a aposentadoria rural. Né? Não mexe com a aposentadoria rural.
Em parte, eles, ao contrário da proposta anterior, eles deixam a aposentadoria, a idade da aposentadoria rural é 5 anos menos do que o urbano, tá certo? Esse ponto foi preservado. Só que, nas entrelinhas, é uma coisa que é capciosa, tá certo? Eles exigem os 15 anos de contribuição para o trabalhador rural, tá certo? Qual o problema? Hoje o trabalhador rural, né, especialmente e isso inclui o assalariado, tá certo? E o agricultor familiar. O agricultor familiar, tá certo? Como é que é hoje? Como é que é pela Constituição de 88? Ele tem que contribuir sobre um percentual da sua produção agrícola, tá certo? Como é que vai ser a partir de agora? Ele vai ter que ir no banco todo mês pagar a prestação da Previdência. Isso é absolutamente incompatível, né, com a dinâmica da economia rural. Tá certo? Então, afeta, sim, a economia rural. E o benefício de prestação continuada? O benefício de prestação continuada, qual que é a questão do benefício de prestação continuada? No primeiro momento, a primeira proposta, o benefício de prestação continuada, para as pessoas entenderem, né, ele é um benefício que não é contributivo, né? Ele se direciona para quem? Para quem tem renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo e portadores de deficiência. Né? Como é que é hoje? Você precisa ter 65 anos de idade, né? E ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Tá claro? O que eles queriam fazer, Luiz? Eles queriam passar para 70 anos. Você não chega lá. Aí, o que nós... Mas por que tamanha crueldade? O que está por trás disso? E hoje fica claro, o que está por trás disso é o próprio reconhecimento de que a reforma da Previdência é excludente. Então, o que pode acontecer e vai acontecer? As pessoas não vão conseguir comprovar os 15 anos de contribuição, que vão se aumentar para 25, tá certo? E vão bater na porta da assistência social. Então, o que você faz? Você cria um muro. Aumenta para 70 anos. Tá claro? Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles recuaram, estão mantendo 65 anos. Mas também tem, na emenda aglutinativa, alguns parágrafos lá que remetem as questões do benefício de prestação continuada por uma legislação complementar. Tá certo? Então... tira a defesa constitucional. Tira a defesa constitucional. Né? Outra questão que eu acho que vale a pena pensar, a questão das pensões. Né? Então, a partir de agora, você não vai poder mais acumular pensão. Né? Quer dizer, ou você é aposentado, você trabalha, o seu marido é aposentado, o seu marido morre, né, você pode, você tem que escolher, ou você fica com a sua aposentadoria ou com a pensão do seu marido. E as pensões caem para 50%. Cai por quê? O valor dela é 50%. Ah, sim. Antes era um salário mínimo, agora é 50%. Né? Há um outro detalhe que eu esqueci de falar. Para aposentadoria parcial, né, gradativamente, você vai ter que ter 65 anos homem, 62 mulher, e 15 anos de contribuição para você ter a parcial. E a parcial é 60% do valor. Tá claro? Então, esse é um outro ponto. E tem uma questão que eu acho que é muito complicada, eu estou vendo muito pouca gente discutir, que é a questão da aposentadoria por invalidez, sabe? Porque eles dizem o seguinte, olha, vão ter 3 tipos de gravidade, tá? A severa, a média, não sei o quê. E para cada um exige um tempo de contribuição. Então, agora eu não me lembro os números, mas a menos grave exige 20 anos de contribuição. Um sujeito que está deficiente, não tem condições de trabalho, ele já não trabalha, ele não contribui. Então, vejam, a síntese que eu faço para você é a seguinte, é uma má-fé, tá certo? É o argumento, né, que é repetido
a exaustão, tá certo, pelos representantes do mercado, do tal mercado, né, inclusive os representantes do mercado no governo, no parlamento, No Supremo. no Supremo Tribunal Federal, tá certo, de que a Previdência Social, que essa reforma da Previdência não vai afetar os pobres, tá certo? Quer dizer, tudo isso que eu falei para você agora, o que é o regime geral da Previdência Social? A aposentadoria média é em torno de R$ 1.500. Que coisa. 100% do benefício de prestação continuada é o piso do salário mínimo. 100% do benefício rural é o piso do salário mínimo. Né? E, isso tá sendo, e agora foi repetido nesse documento revoltante, para não dizer outra coisa, que o Banco Mundial soltou. Né? O documento diz assim, logo nas primeiras páginas, o principal achado desse documento é que o gasto social no Brasil beneficia os ricos. Tá certo? Aí a gente tem que entender uma coisa interessante que pouca gente compreende. Né? Quem é pobre para o Banco Mundial? Né? O pobre, né, desde com o neoliberalismo, o que é o pobre? O pobre é o sujeito que ganha até $2 por dia. Tá certo? A linha de pobreza é isso. Quem ganha menos é pobre. Quem ganha mais de $2 por dia, né, adentrou no mundo da prosperidade. Ele não precisa mais do Estado, ele é rico. Tá claro? $60 por mês. Tá certo? Então, aí toda a análise do Banco Mundial e toda a análise que o governo faz, que reproduz, que são os mesmos, tá certo? É na estrutura da distribuição da renda pelos 10 níveis, os DCIs. Os 10% mais pobres, 20% mais pobres, pá. Aí o banco diz, a Previdência Social beneficia os mais ricos. Observe que a concentração média das aposentadorias, isso juntando a Previdência do regime geral e do setor público. Do setor público. O que é um absurdo, que são dois mundos totalmente diferentes. Mas mesmo juntando, eles dizem assim, olha, a concentração média é no 6º decil. Os pobres estão no 1º e no 2º decil. E a média é no 6º decil. Aí você vai ver os dados da PNAD. Quanto é a renda de quem ganha do 6º decil? É R$650. Então, R$650 de renda domiciliar per capita, renda média domiciliar per capita, é um sujeito rico na CIF. Que coisa absurda. Tá certo? Então é isso que a gente assiste. Eduardo, e as isenções? Igrejas, clubes esportivos, aquele tanto de isenção na folha que foi dado também nos últimos anos. Qual é o peso? O peso das isenções, aliás, eu até falei, nossa, milagre, tá certo? Teve um estudo essa semana do Ministério da Fazenda, eu falei, não é possível, aconteceu alguma coisa, tá certo? Um estudo mostra que as isenções na Previdência reduzem em 400 bilhões as receitas da Seguridade, tá certo? Então, veja, as isenções, elas vêm desde os anos 90, aumentaram na época da crise de 2007, 2008, e o governo Dilma, infelizmente, ampliou essa. Então, as isenções hoje, na CIF, elas representam 4,5% do PIB, tá certo? O governo deixa de arrecadar por ano quase 25% da sua receita. E mais de 50% dessas isenções incide sobre as receitas da Seguridade Social, contribuição sobre o lucro líquido, contribuição sobre o faturamento, PIS/PASEP, tá certo? Então, veja, a ideia de que não tem alternativa, que se não reformar a Previdência... Acaba o mundo aí. Acaba o mundo, é uma coisa absurda. Agora, vamos pegar o outro lado, a Previdência do funcionário público. Teve mudanças nos últimos anos. O que poderia ser aprimorado sem esse fator aí dessa reforma? Bom, então, aí você caminha para a gente entender, porque o que aconteceu até agora é o seguinte, isso aí já vem desde o Fernando Henrique, tá certo? A ideia de você usar o servidor público como marajá, como vagabundo, tá certo? E com base em alguns exemplos que são tópicos, isso, tá certo? Você
convencer as pessoas de que tem que reformar o benefício de prestação continuada, a previdência rural, etc. Essa que é a estratégia. É uma estratégia velha, a gente já viu isso várias vezes. Tá certo? Muito bem. Então, se eu tiver, quer dizer, na questão do regime geral, eu acho que foram feitas 4 reformas, grandes reformas desde 1998, tá certo? Eu acho que o sistema tem ajustes, tem que ser feito, mas você não precisa fazer uma reforma como está sendo feito, né? Posso depois te dar alguns exemplos do que já foi feito no regime geral. A questão é o servidor público, tá certo? Agora, é todo servidor público? Por exemplo, pergunto a você, vai existir Marajá em 2060? Eu vou te responder, não. O governo sabe disso, as projeções do governo no gasto do servidor público para 2050, 2060, você tem uma queda do gasto. Por quê? Porque a reforma da Previdência do setor público começou a ser feita em 1998, tá certo? Foi complementada, a lei complementar se deu a partir do Lula em 2013, emenda 41, e finalmente chegou em 2012, foi regulamentada a chamada lei do FUNPRESP, o Fundo da Previdência do Servidor Público. O que essa lei diz? Ela diz, para quem entrar no serviço público a partir de 2012, tá certo? Tem um teto de R$5.000. Então o magistrado que ganha 40, que ganha 50, ele quer se aposentar com 40, 50, ele vai ter que contribuir para um fundo complementar. Então, e ao mesmo tempo, os trabalhadores que estão na ativa hoje vão morrer, né? Porque eles também morrem, tá certo? Então, se não morre de fome, morre de vergonha. Ou por idade, ou por doença, ou de vergonha, tá certo? Então, no longo prazo, até 2060, quer dizer, uma reforma tem que pensar o futuro, tá certo? A questão, de certa forma, está equacionada, tá certo? A idade ainda é 655 anos, eu acho baixa, né? Porque o servidor público tem estabilidade, é baixo em relação ao trabalhador do regime geral, que não tem. Né? Então, você pode adequar a idade como está sendo feito, mas existe um teto de R$5.000. Tá. Então, bom, então nós já conseguimos dizer o seguinte, a reforma não tem que ser no regime geral você tem que fazer alguns ajustes, porque muita coisa já foi feita, tá certo? Essa ideia que o Brasil não tem idade mínima é pós-verdade, a ideia de que a aposentadoria precoce é uma pós-verdade, porque já foram feitas medidas que corrigem isso, mas no caso do setor público, você tem a situação dos que entram no mercado de trabalho a partir de 2012. O que falta fazer nisso daí? Isso só foi regulamentado, Nassif, para o funcionário público federal do Poder Executivo, tá certo? Não foi regulamentado para o Legislativo e para o Judiciário. Então é isso que tem que ser feito. E os governos estaduais e municipais também deveriam ter feito isso, mas não fizeram, tá certo? Isso é uma legislação complementar. Então você tinha que essa regulamentação constitucional que foi aprovada em 2012, após quase 20 anos de governo, tinha que ser cumprida pelos estados e pelos municípios, tá certo? Porque essa reforma já foi feita, tá certo? Então esse é o primeiro ponto do que deve ser feito. A outra questão é um pouco mais complicada, é que você tem 2 tipos de servidor. O que entrou antes de 2003 e o que começou a trabalhar depois de 2003. O que começou a trabalhar depois de 2003, as regras já são mais duras, ele não tem direito à paridade, enfim, tem uma série... A paridade é você sair com o salário integral, enfim, já tem... A questão que é, vamos dizer assim, o grande problema, vamos dizer assim, é para o funcionário público que entrou antes de 2003, tá? Que esse sim tem direito à paridade quanto sai, etc, etc. Tá certo? Então, veja bem, hoje, se você tivesse que fazer uma reforma, né, o debate tem que ser em cima do problema. Tá. Muito bom. Queria agradecer muito ao Eduardo Fagnani esse depoimento importante para a plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com a PUC de São Paulo.